Oi, oi. Então, como dito anteriormente no Stories, eu estou abrindo um pouco do meu cantinho para mostrar para vocês os equipamentos que eu mais utilizo e para que eu utilizo cada um deles. Então, eu fiz uma baguncinha aqui e eu quero estar mostrando para vocês, compartilhando com vocês a função de cada um deles e quão importantes eles são, os que talvez eu errei numa compra, que eu não utilizei tanto. Então, esse é meu objetivo nesse momento, é poder mostrar para vocês um pouco do meu cantinho de trabalho. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu vou falar um pouco a respeito do trabalho com a pasta americana. Quando a gente vai trabalhar com a pasta americana, a gente imagina assim que precisa ter um universo de coisas para se trabalhar com a pasta. Eu confesso que quando eu fiz o meu primeiro curso presencial, eu recebi uma lista de materiais que eu precisaria ter para participar do curso e boa parte desses materiais eu não tinha. Eu precisei comprar e eles foram sim úteis, são úteis até hoje, mas hoje em dia esse universo da confeitaria, se a gente entra numa loja, quem já é confeiteiro fica querendo comprar tudo que vê pela frente. E esse é um dos digamos assim, da maluquice das confeiteiras, né? Que a gente sempre quer gastar um pouquinho mais, quer comprar alguma coisinha diferente. E eu acredito que isso é no universo de artesanato em geral, as pessoas costumam querer comprar mais coisas do seu nicho e na confeitaria não é diferente. A gente quer sempre estar comprando a coisa que está na moda, a coisa que está em alta. E muitas vezes a gente se dá bem e em outras nem tanto. Então, eu quero compartilhar com vocês a respeito assim, o que eu preciso para trabalhar com a pasta americana. Primeiramente, eu preciso ter uma base que eu consiga manusear a pasta e ela não grude, né? Que eu consiga abrir a pasta, se for o caso, para cobrir um bolo, e ela não grude nessa base. Eu sempre trabalhei com tapete de silicone, que eu tenho ele aqui para mostrar para vocês. É um tapete de silicone comum que se encontra em lojas de cozinha, confeitaria. É esses tapetes que podem ir no forno, né? É um tapete de silicone bem comum, não tem nada de especial. O que tu vai encontrar? Tamanhos diferentes, talvez um tamanho menor, um tamanho maior. E o meu tá até rasgado, ele rasgou. Esses dias eu não consegui comprar um novo ainda. E ele rasgou porque eu utilizei uma lâmina de corte e eu achei que não ia cortar e cortou. Então aí tá uma falha, viu? Que a gente tem que ter cuidado. E para que não aconteça novamente, para que a gente não rasgue o nosso tapete de silicone, a gente utiliza uma base de corte, que é estas bases de corte que a gente encontra também em papelaria, em livrarias e em lojas de artesanato. Ela tem medidas, eu gosto muito da base de corte porque ela tem medidas e eu consigo, então, às vezes me auxilia muito. Eu não preciso ter uma régua, muitas vezes, auxiliar. Mas também hoje em dia também tem, é uma base de poliestireno. Ela é uma base grande de poliestireno. O poliestireno também é bastante utilizado porque a pasta americana não gruda nele. E algumas pessoas optam por comprar a placa de poliestireno porque tu consegue abrir a pasta para cobrir um bolo e consegue também usar lâminas de corte sem estragar a tua base. Então, é uma oportunidade que tem no mercado. Eu ainda sou adepta do tapete de silicone e da placa de corte. Não tenho essa placa de poliestireno, mas é uma possibilidade que tem no mercado que é bem interessante para quem está começando e quer investir. Ela é um investimento um pouco mais alto do que o tapete de silicone à base de corte, mas é um investimento que talvez seja interessante para quem for começar e está pensando no que adquirir. Outra opção que nós temos é aquele plástico
que vende nessas lojas de plásticos que o pessoal usa às vezes para pôr em cima da toalha de mesa. É um plástico bem grosso. Aquele plástico também é possível utilizar para trabalhar com a pasta americana. A gente consegue abrir ela, trabalhar em cima dele e ele não gruda. A única coisa que a gente precisa ter cuidado com o plástico é se a gente for dobrar ele. Quando a gente for guardar sempre enrolado, de forma que ele não marque, que ele não quebre. Porque se eu marcar o meu plástico, no momento que eu for abrir a pasta, que eu for trabalhar ali em cima, aquela marca vai ficar registrado na minha pasta. Então, assim, por isso que eu gosto da base de silicone, que a gente tem sempre ela lisinha, a gente lava ela super facilmente e reutiliza muitas vezes. Eu posso ter mais de uma se eu vou, enfim, trabalhar em alguma outra mesa, fazer algum outro, pedir auxílio para o Felipe, que muitas vezes me ajuda, ele tem a base dele também, né? Felipe, preciso de uns cortadores aí, daí então ele também tem um tapetinho de silicone que ele pode trabalhar e me ajudar. E tem uma outra funcionalidade que eu não tinha notado aqui, mas que eu me lembrei. Eu utilizo muito no transporte dos bolos. A gente coloca um tapete de silicone na forma que a gente vai transportar os bolos, assim, no carro, e aí o bolo fica firme ali em cima, ele não escorrega, sabe? Ele não anda. Então, essa é uma funcionalidade bem interessante também no tapete de silicone, e eu me lembrei agora e achei legal compartilhar com vocês. Bom, então, temos a base para não grudar a pasta, temos a placa de corte. Por que essa placa de corte? Muitas vezes a gente vai precisar cortar elementos, né? Cortar, tanto os cortadores em si não cortam, muito dificilmente eles vão cortar o silicone. Mas eu utilizo muito lâminas de corte mesmo, corte bem bisturi mesmo, corte preciso, para que a gente tenha um trabalho mais limpo, um trabalho mais bem acabado, um trabalho mais bonito. E se eu utilizar essas lâminas no silicone, a gente vai estragar o silicone, que foi o que aconteceu ali. Eu fui fazer um detalhe, não sei se eu não me dei por conta que não estava a base de corte, enfim, foi uma falha ali, eu acabei cortando a base de silicone. Mas justamente por isso, a gente utiliza lâminas de corte para ter um efeito mais bem acabado no trabalho. Eu já vou chegar nas lâminas de corte. Para abrir a pasta, o que a gente precisa? De um rolo. Não precisa ser um rolo gigantesco como o meu. Este aqui foi uma herança. Eu amo esse rolo porque ele é pesado e ele gira assim, eu não preciso fazer muita força. Por que eu gosto desse rolo que é pesado? Porque somente com o peso do rolo e o peso do meu corpo eu consigo abrir a pasta sem muito esforço. Às vezes, se a gente usa um rolo muito leve ou um rolo muito pequeno, a gente pode ter um pouco de dificuldade de abrir a pasta uniforme, assim, bem direitinho, e acaba tendo que ter muito esforço de braço. Então, assim, com o rolo pesado maior, a gente consegue trabalhar a massa mais com o peso dele e do nosso corpo e não usa tanto força braçal. Essa é uma dica bem legal, porque isso interfere, dependendo do número de bolos que a gente for atender durante a semana, chega no final, ou chega, né, 2 dias, a gente está com os braços bem doloridos, os ombros também, de estar fazendo tanto esforço para abrir a pasta. Então é uma dica legal, eu gosto muito desse rolo. E também tem que ser um rolo que seja que seja antiaderente, né, para pasta americana. Esses rolos brancos assim são muito bons. Bom, então já manuseamos a pasta, já abrimos, já mostrei a placa de corte. E o que eu preciso, o que eu gosto de utilizar quando eu abro a pasta e acontece dela ficar com bolhas? Porque é comum, tá? Quando a gente abre a pasta americana para cobrir um bolo, a gente sova bem, sova. O princípio de todo trabalho com pasta americana é sovar muito. Então a gente sovou bastante, juntou ela e foi abrir. No momento que a gente foi abrir, ali no meio ficaram bolhas. E elas vão aparecer conforme a gente for abrir. A gente vai vendo bolhas
observando, passando a mão, a gente vai ver que tem bolhas de ar. De que forma que eu tiro essas bolhas sem estragar a pasta, sem marcar a pasta, sem, né, que ela fique... Enfim, que a gente estrague ali a pasta, ou se eu cobrir o bolo com as bolhas, ali onde tem a bolha vai rasgar a pasta. Então eu não posso deixar as bolhas, eu preciso tirar as bolhas. E eu gosto muito de usar uma seringa de insulina. Sim, uma seringuinha comprada na farmácia, que tem aquela agulha bem fininha, ó, bem fininha, que eu consigo furar a bolha, tirar o ar e seguir abrindo de boa. Essa dica é bem importante, tirar as bolhas da pasta, porque senão aquela bolha, em algum momento, ela vai romper, ela tem ar ali dentro, a pasta tá mais fina ali, e ela vai romper e ela pode estragar o nosso trabalho, se a gente não tirar as bolhas. Eu gosto muito, então, da seringa de insulina compradinha na farmácia. Alisadores. Os alisadores são fundamentais para finalização do meu bolo. Eu sovei a pasta, abri, cobri, meu bolo já bem estruturado, blindado, tudo certinho, e eu vou precisar de um alisador para deixar essa pasta bem lisinha, para tirar todas as imperfeições. Às vezes acontece de a gente não ver uma bolha que rompeu ali, uma bolha, a gente não viu, ela era pequenininha, e de repente a gente cobriu o bolo e a pasta rompeu. O alisador faz milagres nesse momento. Às vezes a gente consegue juntar, a gente consegue restaurar aquele pedacinho ali somente com um alisador. Então, um alisador de boa qualidade, ele é fundamental para o nosso trabalho com bolos, tá? Especialmente com bolos em pasta americana. Um item que eu gosto bastante, na verdade não é um, são vários, são os texturizadores. Deixa eu pegar aqui. Ó. São texturizadores. Vê se dá pra ver. Ó. Esse aqui, formato madeira, pedra. Não, pedra, tijolo. Também serve como pedra. Mas, enfim. Os texturizadores eu gosto muito na finalização dos doces. Por quê? Quando a gente vai fazer um doce para uma aplicação para um cupcake, uma aplicação para um alfajor, uma aplicação para um bombom, enfim, até para o bolo em si, eu gosto muito de dar uma textura para aquela massa. Eu gosto muito de usar texturas também, às vezes, na lateral do bolo. Texturas para finalizar, a gente vai colocar um elemento em cima, a gente faz ali um tapetinho, digamos assim, né? De uma textura para destacar a nossa modelagem. Então, assim, são texturizadores, tá? Que eles marcam a pasta e deixam ali uma impressão na pasta. E eu gosto muito, muito de utilizar. Eu acho que o acabamento fica muito mais legal, fica muito mais bonito, dá uma vida, não fica somente aquela pasta lisa. Eu gosto muito, muito de texturizadores. Então, os texturizadores é algo que eu tô sempre investindo. Eu tô sempre buscando tendências, eu tô sempre buscando ideias. Aqui entra também aquela parte de stencil. Às vezes a gente não vai texturizar a pasta, vai deixar ela lisa, mas a gente utiliza um stencil para pintar a pasta e fazer então algo diferente, fazer ali um chevron, fazer umas listas, fazer uma graminha, que a gente pode utilizar o stencil. Mas eu gosto muito de dar formas às pastas, especialmente nos doces e em alguns acabamentos dos bolos. Então, os texturizadores é algo que eu tô sempre buscando e nunca achei que foi um mau investimento. Eu sempre achei que os texturizadores foram investimentos muito bons, que me trouxeram bons resultados.
Este aqui em especial, eu utilizo muito. Ó, vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ele é, na verdade, um limpa-pincel. A gente compra em lojas de artesanato. Ele é cheio de pontinhos, assim, e ele é utilizado para lavar o pincel. A gente lava o pincel aqui para deixar o pincel bem limpinho. Mas eu confesso para vocês que eu uso muito esse aqui para texturizar para vários elementos. Eu faço ovelhinha, eu faço graminha, várias coisas eu utilizo esse texturizador. E eu tenho dois, inclusive, porque eu amo. Ele não é um investimento muito alto e é um texturizador que eu gosto muito. Vamos lá. Bases de isopor. É sempre bom a gente ter bases de isopor, porque é nelas que a gente vai colocar o nosso trabalho. Eu gosto de ter bases nos tamanhos dos bolos que eu costumo trabalhar, porque eu já consigo imaginar o bolo ali, digamos assim. Esse aqui é um diâmetro de 10 centímetros. Se eu for fazer um ursinho para esse diâmetro, talvez o tamanho não seja igual do ursinho que eu vou fazer para um de 15 centímetros de diâmetro. Então, quando a gente tem essas bases de de isopor, essas bases elas nos servem como guias. Elas servem tanto para a gente colocar os trabalhos para eles secarem, né? Depois que a gente finaliza, a gente coloca as tampinhas de cupcake, tampinhas de alfajor. A gente coloca nas bases, nessas bases de isopor, como a gente usa como guia também. O cliente me pediu um bolo de 15 centímetros. Ele quer uma modelagem, ele quer nome, ele quer... Enfim, eu já consigo visualizar o bolo e criar no tamanho que o cliente que vai atender a expectativa, que eu vou conseguir fazer um bolo legal naquele diâmetro. Então, as bases têm essas duas finalidades, tanto para os trabalhos secarem e descansarem, e também servem como um guia para a gente criar modelagens e estruturas que tenham afinidade com aquele tamanho. Tá? Então, também é um investimento comprado em papelaria, lojas de confeitaria. Sempre é bom dar uma pesquisada, eles variam muito de valor, tá? Variam muito, muito de valor mesmo. Então, é legal sempre ter pelo menos um tamanho de cada. E eu tenho umas retangulares maiores que eu comprei, que eu utilizo para colocar as plaquinhas de cupcake e tal, que aí a gente consegue ter uma área maior para eles descansarem. Então, os isopores. Aqui também é textura. Deixa eu pensar. Vamos agora para a parte dos doces, então. Quando a gente vai abrir uma porção menor de pasta, eu não vou utilizar aquele rolo grande, até porque se torna inviável. Ele é um rolo pesado, ele é um rolo grande que ocupa muito espaço. Então, assim, eu utilizo aquele estilo de rolo somente para abrir pasta americana em um volume maior quando eu vou cobrir o meu bolo. Quando eu vou fazer tampinhas de doces, vou fazer modelagens menores, enfim, eu utilizo esse rolinho menor, tá? Ele é extremamente útil. Não existe nenhum trabalho que eu faça que eu não utilize o rolinho. O rolinho, então, é um item fundamental. E o rolinho com estes suportes aqui é muito bom. Por quê? No momento que eu coloco, isso aqui são argolinhas de silicone, tá? Ela tem uma espessura, ó. Quando eu coloco no meu rolinho uma argolinha de cada lado, a massa que eu abri aqui no meio, ela vai ficar na espessura do meu silicone. Isso aqui, assim, para padronização do trabalho é muito importante. Para eu não abrir uma massa de cada espessura. Às vezes a gente vai fazer 10 cupcakes. A gente abre a massa e aí uns ficam com 1 milímetro, outros com 2 milímetros, outros, enfim, varia muito. Isso não nos dá um acabamento muito bonito. Por isso que eu gosto muito dessas argolinhas, tá? Pra eu ter algo mais uniforme. E ela também é útil. Às vezes, se a gente não tem uma balança de precisão, uma balança pequenininha pra gente pesar, eu vou fazer um bonequinho
eu vou fazer um cavalinho e eu preciso das 4 patinhas do mesmo tamanho. Eu posso usar uma balança para pesar, uma balança de precisão, porque a gente vai ter que pesar às vezes menos de 1 grama. Ou eu posso usar este rolinho para abrir e eu vou abrir a pasta toda na mesma espessura e eu vou utilizar um cortador e vou cortar 4 pedacinhos e eu vou ter 4 porções exatamente iguais. Então, até para isso é legal a gente ter porções iguais. Por exemplo, esses cortadores, eu uso muito essa técnica de abrir com esse suporte e utilizar os cortadores para definir um tamanho padrão, especialmente no caso do exemplo que eu dei, para as patinhas do cavalo, por exemplo. E aí esse jogo que vem, esse silicone, ele vem de várias espessuras, esse aqui já é bem maior, ó. Então, é um jogo que eu acho de valia comprar, adquirir, porque é útil, vai ser útil e nos ajuda muito no dia a dia. Bom, entrando agora nos cortadores. Os cortadores, às vezes, nos dão uma certa dor de cabeça, porque se a gente for ver a oferta do mercado, existe cortador para tudo que é personagem, de tudo que é tamanho, de tudo que é modelo. Se a gente for comprar para cada tema que entra, entrou um tema que eu nunca fiz, preciso comprar um cortador, às vezes a gente não tem tempo. Eu mesmo moro no interior, nem sempre as lojas que eu tenho facilidade de acesso possuem aquele tema. Às vezes a internet não entrega tão rápido, a gente compra da internet e não entrega tão rápido. Então a gente precisa saber se virar. Isso é bem importante. A gente precisa saber outras técnicas que nos permitam não rejeitar aquele pedido, mas que a gente atenda de forma excelente também, mesmo sem ter o cortador. Então, assim, eu gosto dos cortadores básicos, tá? Cortadores de formas básicas. Eu utilizo muito cortador redondo. Especialmente esse jogo eu gosto muito porque ele tem um lado liso, ó, e um lado que me dá um trabalhado. Então eu tenho duas formas em um jogo de cortadores. Esse aqui, praticamente, eu uso direto. Se eu tenho que fazer tampinha de cupcake, de alfajor, seja o que for, esse aqui, ele é um dos que eu mais uso, tá? Então, assim, eu sempre foco em cortadores de formas que eu vou utilizar bastante. Um outro exemplo é esse aqui, que às vezes a gente utiliza para fazer plaquinhas que vão também em cima de doces, plaquinhas para colocar nome nos bolos. Então eu gosto assim de cortador. E ele vem um jogo com vários tamanhos, que me atende desde um doce pequeno até um doce grande, um bolo pequeno, um bolo grande. E eu consigo jogar com esses cortadores e fazer tem várias funções. O mesmo, os quadrados. Então, assim, cortadores de formas básicas, eles são muito úteis. Redondo, quadrado, oval, estrelas a gente usa bastante, florzinhas a gente utiliza bastante. Não precisa ter um monte de cortadores, mas uma e outra florzinha a gente utiliza. É bem legal ter. Cortadores básicos, assim. E eu utilizo muito esses formatos, especialmente para fazer plaquinhas também, tanto para os doces quanto para os bolos. São formatos assim, ó. Eu gosto muito desses cortadores. Também foi um investimento que eu fiz que valeu a pena porque eu utilizo realmente muito nas plaquinhas dos bolos, especialmente para pôr nome, e nas plaquinhas de doces. Então, por isso que eu tenho mais tamanhos. Eu tenho, ó, este aqui eu usaria num bolo, já este aqui num docinho. Ele tem praticamente o mesmo formato. Eu consigo criar um mix que para o cliente que, digamos assim, com as mesmas formas no bolo e no doce. Eu acompanho as formas, né? E atende as duas coisas, o bolo e os docinhos. Eu gosto bastante desses cortadores.
Ainda quando cobri o bolo, eu esqueci de falar do cortador de pizza, que é o que eu utilizo para tirar o excesso, mas também pode ser algum outro, pode ser um cortador de precisão, que eu vou mostrar já em seguida, o bisturi e as lâminas que eu gosto. Mas esse aqui não tem um corte tão, né, não corta a ponto de ser um cortador, de ser um bisturi, e ele corta de boa a pasta para tirar o excesso quando a gente cobre. Outros cortadores que eu gosto de investir são cortadores de letras e números. Então, são cortadores para a gente conseguir colocar nome, tanto no bolo quanto nos doces. São cortadores que eu acho que são valiosos. É interessante a gente ter mais de um tamanho, porque às vezes a gente precisa de um tamanho maior para o bolo, de um tamanho menor para o doce. Então, números e letras eu gosto de investir. De cortador, eu tenho 2 tamanhos de números, um maior, que mais para fazer assim, quando quer dar um destaque maior para o número. E de letras também, eu tenho esses cortadores assim. Esse aqui é bem legal, que ele tem o cortador, e aí vem essa partezinha pra gente tirar a massinha daqui de dentro, sem estragar, que às vezes a gente vai tentar tirar com uma esteca, alguma coisa, a gente acaba marcando a pasta. Então, ele é um cortador da Blue Star que eu gosto bastante, utilizo bastante. Cortadores de letras e números também são bem úteis. Assim como os moldes de silicone de letras e números. Eles também são muito úteis. Esses moldezinhos assim, ó, a gente consegue fazer nomes, às vezes, nomes grandes em doces menores, doces pequenos, e fica um amor. Eu gosto bastante desses cortadores. Tem vários efeitos de letras, ó. Ele tem alguns segredinhos para usar. O interessante é usar sempre... Interessante não, necessário é usar sempre com CMC. Não muito CMC, mas que a gente consiga manusear a pasta, colocar ali dentro e tirar ao ponto dela não perder o formato, tá? Então, assim, moldes de letras e números também eu acho que são valiosos pro nosso kit. Esses cortadores também de faixas, que a gente abre a pasta e corta várias faixas iguais, ó. Eu uso muito, tanto para acabamento de bolo, acabamento de doces, para ter sempre a mesma espessura da faixa. Eu acho esses aqui bem valiosos. Eu utilizo bastante, praticamente em todos os trabalhos. Então, assim, foi um investimento que eu fiz e que eu sou satisfeita até hoje por esse investimento. Bom, voltando então aos moldes de silicone. Gente, o molde de silicone, ele também tem um universo enorme. É tanto quanto os cortadores. Então, assim, se a gente for comprar todos os temas que a gente vai fazer um trabalho, a gente vai ter um estoque enorme de moldes, né? E muitas vezes não é necessário. Eu sou muito adepta às modelagens à mão. Eu gosto muito de aprender as técnicas e ensinar as técnicas em que eu uso as minhas mãos para ter bons resultados. Os moldes, eles nos auxiliam. Às vezes a gente tem uma festa grande, a gente tem ali 30 docinhos para fazer, e se eu vou fazer 30 modelagens uma a uma à mão, além de se tornar dificultoso, pode se tornar oneroso para o cliente, porque diferente é eu colocar a pasta dentro do molde, tirar pronto a modelagem, ou eu fazer uma a uma à mão. Isso dá uma diferença no custo, né, para o nosso cliente. Então, tem moldes que eu acho que são muito bons a gente ter. Moldes de laço facilitam bastante a vida. Molde de florzinhas, algumas florzinhas é interessante ter. Molde de borboleta, tá dando reflexo. Ó. Esse molde de borboleta eu uso bastante em festas de jardim. Eu gosto bastante desse molde.
Rabo de sereia nunca sai de moda, sempre a gente tá fazendo bolos, fundo do mar, sereia, e é legal ter. Molde de folhas. Gente, eu amo folhas. Amo folhas. Eu acho assim, ó, folhas nos dão um acabamento, dependendo do doce. A gente usa para infinitas coisas. Seja para o jardim, seja um bolo de dinossauros. Eu já usei esse molde de folhas. Eu já transformei uma folha aqui numa pena. Fiz uma pena para uma máscara de carnaval. Então, assim, eu gosto muito do molde de folhas. Moldes, assim, de roupinhas de bebê. São eventos que a gente sempre está fazendo. Seja chá revelação, seja chá de bebê, seja boas-vindas, seja lembrança de maternidade. Então, assim, esses moldezinhos que tem as roupinhas do bebê, tem bodyzinho, tem vestidinho, tem babeiro. É um molde legal de ter, que eu uso bastante. Molde fundo do mar, muito legal ter também. Moldes que tem algumas conchinhas, são bem valiosos. E assim, a respeito dos moldes, a gente precisa sempre escolher moldes de boa qualidade. O que são moldes de boa qualidade? São aqueles moldes que a gente consegue extrair dele uma modelagem com detalhes bem visíveis. Então, assim, nesse ponto eu já errei muito. Por que eu errei? Porque a gente muitas vezes compra da internet e às vezes a gente não tem muita noção do tamanho do molde que vai vir. Às vezes a gente olha numa foto e acha que o elemento vai vir de um tamanho e quando chega é bem maior ou é bem menor. E aí a gente acaba não utilizando tanto. Eu já comprei moldes que são muito moles, muito moles. Eles são ruins de trabalhar, eles rasgam, não são moldes assim de muito boa qualidade. E isso assim, claro que a gente vai comprar do fornecedor uma vez, às vezes até para conhecer, e vai ver, não atendeu a minha expectativa, enfim, e não vai comprar novamente. Mas é sempre bom a gente testar para ver e talvez fazer um pedido menor ou tentar descobrir melhor a respeito daquele fornecedor ou escolher sim fornecedores que são mais conhecidos, né? Por exemplo, esse de folhas, ele é excelente, ele de extrema qualidade. Esse de folhas eu comprei da Prime Chef. São moldes que eu compro de olhos fechados, que eu sei que são muito bons. E aí tem alguns outros moldes que a gente realmente precisa avaliar, precisa ver. Eu já comprei moldes assim, por exemplo, esse aqui de letras eu comprei lá no início, quando eu fiz um pedido, eu preciso ter moldes de letras. Gente, ele é um molde super rasinho, a letra é extremamente rasa, várias conexões das letras tem um pedacinho de silicone, ela se quebra, ela não tem a conexão. Então, assim, é um molde, um investimento que eu fiz lá no início, que eu praticamente não usei. Eu nem sei o que ele ainda faz na minha gaveta. Agora eu achei ele aqui, eu digo, olha, esse aqui eu preciso dizer, não comprem. Né? Não digo assim, não comprem o molde de letras, mas esse aqui é um molde que eu não aproveito, ele não é de boa qualidade. Ele é muito rasinho e ele tem várias falhas, assim, que a letra não sai legal. Eu comprei também uma vez esse molde, acho que nem dá pra ver, tá dando reflexo, né? Mas ele é um molde de anjinho, que eu queria fazer uns doces de batizado. Gente, quando a gente tira daqui de dentro, parece qualquer coisa, menos um anjo. Então, assim, são, às vezes, investimentos que a gente faz e que não nos dão o retorno que a gente espera. Então, assim, essa parte dos moldes, a gente precisa, sim, conhecer o fornecedor, experimentar, talvez, fazer um pedido e ver a qualidade. Porque realmente existem muitos fornecedores no mercado e nem sempre aquele molde vai atender a nossa necessidade. Eu já fiz pedidos, inclusive, da China, sites da China, e tive bons resultados. Mas também já não tive, né? Às vezes a gente paga menos e não tem um resultado tão satisfatório. Então, assim, sempre que você puder comprar molde, vendo, tocando, assim, olhando na embalagem, indo na loja, talvez seja uma dica mais
mais interessante do que a gente comprar no escuro pela internet e acabar se decepcionando, não sendo exatamente o que a gente busca. Sempre ler ali as informações, qual o tamanho no caso assim, aqui, por exemplo, eu tenho bichinhos do bosque. Vendo as especificações, quando a gente for comprar, qual o tamanho de cada bichinho, se vai me atender, se eu vou querer para um bolo, se eu vou querer para um doce. E isso também é assim. Os moldes e cortadores, eles têm disso. Às vezes, a gente compra um molde e num docinho bem pequenininho ele fica bonito. No bolo já vai ficar inviável de usar. Eu vou precisar modelar alguma coisa à mão, enfim, porque no bolo ele não vai me atender à necessidade. Então, eu separei aqui alguns moldes que foram aquisições que para mim não foram úteis, que eu não gosto, não utilizo. Prefiro 1000 vezes fazer um recorte manual, assim, com bisturi, um recorte em 2D, e dar um acabamento mais bonito do que o próprio molde. Então, assim, o molde, ele pode ser muito útil, mas ele pode ser um tiro no pé, às vezes, se a gente não escolher bem. Bom, chegamos nas estecas. Eu tenho aqui tem várias. Esses joguinhos de esteca se encontram em lojas de confeitaria, não são investimento muito alto e é um investimento que a gente utiliza sempre, tá? Eles são realmente bastante úteis. Esse último joguinho que eu comprei, verdinho, ele tem algumas coisinhas menores. Eu gostei bastante. Eu comprei numa loja de artesanato que vende produtos para biscuit também. Gostei bastante desse aqui. A carretilha, essa carretilha eu comprei num kit da Wilton. Gente, eu uso praticamente em todos os trabalhos. Eu amo esse pontilhado que essa pontinha faz. E esse aqui faz um efeito de costura. Também super útil, eu amo essa carretilha. É um investimento que eu gostei muito. Estecas de silicone. Eu também sou muito adepta às estecas de silicone. Não foi um investimento que eu fiz lá no início, eu não tinha estecas de silicone. Foi no decorrer do meu trabalho que eu senti a necessidade. As estecas de silicone são, assim, elas têm uma pontinha mais maleável, que a gente consegue marcar a pasta sem marcar, assim, não fica tão visível a marcação. A gente consegue fazer detalhes legais, mas não tão marcados, não tão diferente de quando a gente usa uma esteca assim que é rígida, né? Ela não, as ponteiras delas não são rígidas. Então eu consigo fazer marcações que eu preciso sem deixar rastros da marcação, sem que fique muito escancarado ali que eu mexi e tal. Eu gosto muito das estecas de silicone, acho um investimento muito útil. Esse joguinho de estecas aqui é da Condor, tá? E esses aqui eu adquiri na época da Luli Candy, que vende corantes também, que eu amo. Bom, como eu tinha dito, a lâmina de alta precisão. Essa aqui eu comprei numa papelaria. Por um bom tempo eu utilizei bisturi mesmo, que eu comprei numa dentária. Comprei os bisturis e aí eu fui comprando lâminas também para repor, para trocar. A gente utiliza bastante isso aqui para cortes precisos, tá? Tem momentos que a gente não pode ficar mastigando a pasta, a gente precisa passar e cortar. E aí somente as lâminas de corte preciso fazem esse trabalho. Então eu gosto muito do bisturi. E dessas lâminas que a gente compra em papelaria, também para corte preciso. Às vezes um corte bem retinho que a gente precisa, essas lâminas de estilete. Tanto a grande quanto a menor são muito úteis, sempre com muito cuidado. Gente, isso aqui corta mesmo, tá? Muito cuidado no trabalho. Mas eles são muito úteis para cortes precisos. Tesourinha, eu uso bastante. Esse pincel aqui,
eu utilizo bastante. Ele é um pincel, eu comprei numa papelaria, acho que foi na Calunga. Ele é um pincel que ele tem um reservatório, ó, que eu boto água aqui dentro. E por que eu utilizo bastante? A pasta americana, a gente utiliza água para colar. Quando a gente vai colar uma pecinha na outra, a gente utiliza água. Então, eu mantenho esse reservatório sempre cheinho de água, e aqui ele tem um pincelzinho que eu vou molhando e colando. Então, assim, é um utensílio que eu investi, que eu gostei muito. Eu tenho essa pontinha mais fininha e tem um que a pontinha é um pouco mais grossa, mas eu gostei bastante. Eu utilizo também em todos os meus trabalhos. Gente, palitos. Palitos de todos os tamanhos a gente utiliza bastante, especialmente de bambu. Ó, palitos de vários formatos e tamanhos, tá? Palito de dente também, que servem para estruturar as nossas modelagens. Às vezes um boneco maior, um boneco menor, a gente vai jogando, utiliza um palito maior, um palito menor. Então, os palitos são essenciais também para as nossas modelagens. E, havendo palito, eu preciso de... Onde está? Vamos ver aqui. Não ficou aqui. Eu preciso... Não achei por aqui, mas eu tinha separado, mas não achei por aqui. De um alicate. A gente precisa de um alicate para cortar esse palito, cortar o excesso. Quando a gente estiver fazendo a modelagem, a gente precisa do alicate, então, para cortar esse palito. Vamos lá. Os pincéis também são muito úteis. Temos aqui também uma escova de dente. Também é útil, escova de dentes comprada exclusivamente para o trabalho, né? Eu utilizo somente aqui. E pincéis de vários tamanhos para várias funções, enfim. Os pincéis, o que é interessante? Se a gente tiver a oportunidade de ter um pincel para cada efeito, para cada cor, facilita, porque se a gente precisa lavar muitas vezes os pincéis, eles vão ficando escabelados, ó. E aí a gente perde a precisão dele. Ele já não funciona da mesma forma do que quando ele tá novinho. Então, eu procuro utilizar, digamos assim, esse aqui eu sempre utilizo para pintar detalhes em dourado. Esse aqui eu sempre utilizo para pintar detalhes em verde. Cadê o outro aqui? Esse aqui eu sempre utilizo para fazer nuances com efeitos com pó dourado. Então, assim, eu tenho mais ou menos separado para que eu uso cada um deles. E tenho aqui também esses dois pincéis de maquiagem que eu uso também com corante em pó. Ó, quando eu quero fazer céu, que eu quero fazer nuvens, eu uso o stencil e utilizo ele. Ele faz um efeito bem próximo do aerógrafo. Eu gosto muito desses pincéis grandes. Esse aqui verdinho também que eu utilizo para grama. Esses aqui é bem interessante que se tenha um para cada cor que você for usar. Se tiver, tenha um para rosa. O que eu mais uso é grama e céu mesmo, então eu tenho eles. E é interessante ter um para cada cor, para a gente não precisar ficar lavando e não ficar estragando as cerdas deles, tá? Tenho aqui também canudos coloridos de diversas cores. Por que eu tenho esses canudos? Quando a gente faz um bolo, eu gosto de já entregar para o cliente o bolo com uma vela. Uma vela simples, que eu coloco aquelas velinhas branquinhas, né, de aniversário, aquelas que a gente compra joguinho com 10, 20. Eu gosto de fazer a vela de acordo com o tema do bolo. Por quê? Nem sempre o nosso bolo vai ter um espaço para colocar aquela vela de número. E se a gente deixar para o cliente colocar a vela, talvez não fique tão legal. A gente imaginou e idealizou um bolo de um jeito,
e a gente entrega e o cliente precisa colocar uma vela de número lá que vai, enfim, vai mudar a estética do bolo. Então eu sempre gosto de informar o cliente de que eu mando com uma vela simples e eu pergunto se ele quer ou não alguma referência à idade da pessoa, enfim. Então eu gosto muito dos canudos, gosto de ter vários modelos, cores, e tenho aqui diversas cores, e aí cada uma vai se adequar ao estilo de trabalho que eu vou estar fazendo no momento. Essa bombinha aqui eu gosto bastante também. Ela é uma bombinha de corante que a gente pode utilizar para pintar os bolos de dourado, cores metálicas, enfim. Ela é um aerógrafo manual, como se fosse um aerógrafo manual. Eu gosto bastante do efeito que ela traz. E também é um investimento que não é muito caro, é bem mais em conta que um aerógrafo e nos dá um efeito bem legal pro acabamento dos nossos bolos. Então é um equipamento que eu gosto. O que mais temos aqui? Tenho aqui solução alcoólica, tá? Que pode ser álcool de cereais ou alguma bebida alcoólica, vodka, cachaça, enfim. A solução alcoólica a gente utiliza para diluir alguns corantes metalizados, especialmente dourado, enfim. Eu utilizo ele também para diluir um pouquinho do preto quando eu quero fazer detalhes de olhinho, pintura de cílios, alguma coisa assim. Então eu utilizo a solução alcoólica. E é legal a gente ter sempre à mão também a solução alcoólica. É legal a gente ter também um pouquinho de amido. A gente utiliza amido para, em alguns momentos, assim, se a gente, especialmente quando eu vou fazer um transfer na pasta. Eu tenho um desenho e eu quero fazer um recorte na pasta. Eu vou pegar no meu papel manteiga, vou fazer o transfer ali, e aí eu vou abrir a pasta e eu vou colocar o amido na pasta e vou fazer o transfer para a pasta, e aí para esse papel não colar na minha pasta, eu uso o amido, é especialmente nesse passo que eu uso praticamente o amido. Não sou adepta do amido para abrir a pasta, eu acho que o amido resseca um pouco a pasta, então realmente eu utilizo mais. Não utilizo tanto, mas é importante ter o amido. Gordura vegetal e CMC. A gordura vegetal também é uma gordurinha que a gente utiliza em alguns... para deixar a pasta mais mole em algumas situações específicas. O CMC, que a gente utiliza então para deixar a pasta, para ela secar mais rápido, para modelagens, estruturas. A gente utiliza CMC. Eu trouxe aqui também o pad e a esponjinha, tá? Esse equipamento, assim, ele é mais para quem quer trabalhar com flores, tá? Porque ele, assim, o pad, com o auxílio do boleador, que é esse aqui, a gente consegue dar movimento para a pasta. A gente consegue dar, no caso de flores, dar movimento para as pétalas. Então, é mais para quem quer trabalhar com flores ou quer investir eu uso bastante para fazer saia de bailarina, para dar movimento realmente para a extremidade da minha pasta. E a esponjinha eu utilizei naquele vídeo que eu postei nessa semana agora sobre as flores, para dar vida às flores. A gente usa a esponjinha então para afundar a nossa modelagem e ela fazer aquele formato de flor mesmo, não ficar achatada. Também é um investimento legal para a gente ter, especialmente para dar movimento e vida também nessas modelagens. Fitas. No início, claro, eu sempre comprei conforme a demanda. Hoje eu já tenho uma gama de cores que eu já tenho disponível aqui devido à minha demanda. Mas para acabamento dos doces é bem interessante a gente ter fitas de várias cores, comprar talvez conforme a demanda, conforme for entrando os pedidos, mas fitas para o acabamento dos doces. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não falei.
Bom, eu não entrei muito em corantes, tá? Eu espero poder trazer em uma outra oportunidade. Mas especialmente para tingir a pasta, a gente utiliza corante em gel. Eu sou adepta do corante em gel. Gosto do corante em gel para tingir e gosto do corante em pó para fazer acabamentos. Então, assim, o corante em pó que a gente utiliza para alguns acabamentos. E aí, agora no decorrer eu vou mostrando para vocês, mas o em gel são tubinhos assim que a gente utiliza para tingir a pasta. Eu trabalho especialmente com a pasta branca. Eu gosto de tingir as cores que eu quero. Então, assim, as únicas pastas que eu compro prontas são preta, vermelha e marrom, que são cores bem mais difíceis de tingir em quantidade maior. Às vezes a gente precisa cobrir um bolo de preto e se gasta muito corante, a pasta acaba perdendo estrutura, então são pastas que eu gosto de comprar já tingidas, preta, vermelha e marrom, que é a Chocopasta. As demais cores eu gosto de fazer de acordo com a festa. Geralmente o cliente me manda uma identidade visual da festa, algo assim, e aí eu acabo então criando a minha paleta de cores com os corantes em gel. Deixa eu ver. Acho que eu falei praticamente tudo que eu separei aqui. Eu acho que eu falei. Então, assim, o universo da pasta americana, ele é enorme. Ele tá sempre em crescimento. A gente tá sempre correndo atrás das novidades. O mercado tá muito aquecido, tem muita coisa legal, tem muita técnica, muita coisa nova vindo. E a gente precisa estar sempre atento às tendências, tá buscando, né, conhecer as técnicas, mas eu sempre digo assim, quando a gente aprende a trabalhar com as nossas mãos e com poucas ferramentas, assim, cortadores mais específicos, enfim, a gente consegue extrair um bom trabalho, fazer um bom trabalho sem precisar estar sempre investindo muito, né, em cortadores. E sempre desafiando a nossa visão, a nossa mente de estar enxergando outras possibilidades naqueles cortadores. Conseguir olhar para um cortador e imaginar que se cortar assim, cortar diferente, a gente consegue fazer um efeito também esperado. Eu sempre comento do cortador rabo de sereia, que um dia eu olhei para ele e digo, olha, ele serve muito bem para fazer uma franja. E foi como eu utilizei em algumas vezes. Então, assim, a gente está sempre extraindo da nossa criatividade, extraindo da nossa vivência, das nossas experiências e aprendendo as técnicas, né? Então, assim, para não se precisar investir tanto em muitos equipamentos. A gente precisa, então, para começar, uma base antiaderente, a placa de corte, rolo e muita boa vontade, muito querer, e é isso aí. Então eu agradeço vocês que estiveram aqui comigo. Fico muito feliz que várias pessoas entraram e puderam compartilhar e, enfim, puderam participar um pouco também da minha história com a confeitaria artística. E é isso aí. Muito obrigada. Beijo.